Pera. Antes de começar o vídeo, se inscreva no nosso canal, solta o dedo no like aí e, editor, solta a vinheta e bora conferir o vídeo. Fala, sensatos! Beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui hoje com meu amigo Ramon Dias para falarmos a respeito do início do Campeonato Brasileiro da Série A. Um campeonato charmoso, com altos e baixos, alguns clubes favoritos nem tão bem assim. Um deles, por exemplo, é o Flamengo. E iremos analisar quem são os postulantes ao título. Há uma vaga na Libertadores, quem vai ficar ali por meio da tabela, consequentemente uma vaga na Sul-Americana, e quem vai ser o rebaixado dessa temporada para a Série B e os seus devidos candidatos. Ramon Dias, seja bem-vindos e vamos estar analisando aí ponta a ponta aí da sua opinião, a minha, para a gente desfrutar um pouquinho aí do que pode vir a acontecer nesse Campeonato Brasileiro. Lembrando que é apenas uma previsão, que muita coisa pode acontecer, são muitos jogos, e aí a gente vai vendo pouco a pouco, mas vamos deixar a nossa opinião registrada aqui. Claro. Beleza? E o que você espera desse Campeonato Brasileiro da Série A, meu amigo? Eu espero que seja aquele campeonato emocionante, igual todo ano. Que não tenhamos muitas surpresas, né? Que tem acontecido bastante durante esses anos. E que os clubes tenham se preparado muito bem para esse campeonato. Certo. Vamos colocar aí na tela aí a sua opinião e a gente vai debatendo ponto a ponto, tá? Show. Aí a gente começa pelos postulantes ao rebaixamento aí, e a meio da tabela, Libertadores ao título, e aí você fala um pouquinho da sua visão aí, do que você colocou nas opções. Beleza? Beleza. Na tela. Está aí. Essas são a opinião do Ramon Dias para o Campeonato Brasileiro da Série A 2023. Ramon, me fala um pouco aí sobre os seus postulantes ao rebaixamento e o porquê. Santos vem numa fase que não é tão boa, né? Nem no Paulista jogou tão bem. Apesar de ter jogado esse primeiro jogo aí na Sul-Americana. Não acredito que ainda tenha um time que possa disputar esse campeonato brasileiro muito bem, porque é um campeonato muito difícil. Cuiabá aí, pra mim, não se reforçou tanto. Dava trabalho ano passado, dava, mas o time já foi se desfazendo. E tem muitos jogadores que saíram, outros que estão em baixa. Então acho que é muito difícil continuar aí na Série A. Curitiba acabou de subir, mas ainda não acho que tem o time. Não, pera aí, o Curitiba não. O Curitiba já estava na Série A. Curitiba tá com um time que é no papel bom, mas não tá demonstrando tanto futebol assim. E o Goiás eu não creio que o time deles seja muito bom, porque eu vi no papel aí, não vi jogadores muito bons e nem tão conhecidos assim. E não vejo o Goiás jogando muito bem, nem o Goiano esse ano. Certo. Bom, eu assim, o Santos a gente sabe que está numa situação complicada, mas você acha que um possível rebaixamento? Você acha que tem outros times que estão no nível parecido? Porque assim, a gente sabe que subiu o Bahia, o Cruzeiro, o Grêmio e o Vasco, né, da Série B. Sim. O Vasco vem se reforçando bem com o projeto SAF. O Grêmio ganhou o Gauchão, né, de novo. O Cruzeiro vive ainda um momento complicado, turbulento, né, troca de técnico no início dessa temporada. E o Bahia aí tentando fazer mais contratações, se reforçar para o restante do campeonato.
Para você é isso mesmo? O Santos é esse candidato forte a um rebaixamento? No momento, sim. A não ser que ele me surpreenda até o meio desse campeonato ou antes um pouco, a minha opinião é essa. Que o Vasco, pra mim, já mostrou que tem um time bom que dê pra disputar com outros times. O Bahia se reforçou bem, então eles, pra mim, pelo menos no meio de tabela, realmente eles ficam. E o Grêmio tá com um time forte. Então eu acredito que pode até ser que lute pelo título, sim. Certo. O meio da tabela aí você colocou o Vasco, Internacional, São Paulo, Cruzeiro, Bahia e a surpresa aí o Flamengo. Por que o Flamengo? É, porque pelo que a gente vê aí nos jogos do Flamengo e tudo, a questão não é só o técnico, né? A gente tem muitos jogadores ali que são muito mimados, que não querem jogar. Então eu creio que por não quererem jogar, se não mudar isso, realmente nem Libertadores disputam. Porque tem que ter mudança de postura dentro desse time do Flamengo, senão não ganha nada esse ano. E ainda mais sem técnico, né? Toda essa confusão envolvendo Vitor Pereira, a perda do título do Campeonato Carioca de forma fechatória, né? Foi um vexame demais perder de 4 E a 1. agora perdeu aí pro Maringá por 2-0. Eu acredito ainda que pode ter uma reversão aí, mas realmente tem que mudar de postura e fazer valer o seu elenco estrelato, né? É Vamos dizer porque assim. se a gente põe no papel, é para ser o melhor time do Brasil, né? Mas Ex na prática tá sendo um dos piores. exatamente. Mal, eu tô vendo que você gosta de polêmica, né? Você colocou o Botafogo e o Bragantino e o América Mineiro aí para disputar Libertadores. Aí você me deixa Internacional, São Paulo e o Flamengo fora dessa zona. O São Paulo no Eu não momento, vejo, só para concluir, eu não vejo o Botafogo, o Bragantino. Inclusive o Bragantino já foi até eliminado da Copa do Brasil, só tem aí é, a Sul-Americana. Sul-Americana, né? Para disputar o Campeonato Brasileiro e a Sul-Americana. Eu não vejo esses times aí, o Corinthians, é, tão melhor do que esses outros aí, não. Acho que estão todos no mesmo nível. Internacional, Sim. São Paulo, Flamengo. Porque pra mim, ele, igual você perguntou do São Paulo. O São Paulo mostrou que não tá com um time bom, não conseguiu disputar o Paulistão direito, foi eliminado antes das semifinais e tá aí no primeiro jogo da Copa do Brasil, um empate em 0 a 0 com o Ituano novamente, né? Então fica meio difícil você colocar um time assim pra poder buscar uma Libertadores no ano, porque ele tá mostrando que não tá jogando um futebol muito bom. Certo, entendi. E para você, tá? Para você, Palmeiras, Atlético Mineiro, Fluminense e Grêmio postulantes ao título. Sim. Vou deixar uma ressalva aqui para você. Fluminense e Grêmio, por exemplo. O Fluminense tem um elenco ali com uma mistura de jogadores jovens, promissores, que vem dando resultado. Inclusive, o trabalho no Fluminense, isso já vem de muitos anos, né? Revela grandes jovens e grandes jogadores, tá aí já para toda parte. A falta de um elenco mais robusto, tanto para o Fluminense quanto para o Grêmio, isso também reflete um pouco no Atlético Mineiro, e o curto também elenco que hoje o Palmeiras tem. A gente sabe que é um campeonato de muitas rodadas, lembrando que Palmeiras, Atlético Mineiro e Fluminense estão disputando 3 competições, né? Que é a Libertadores, vai disputar agora o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. E o Grêmio ali está na Copa do Brasil. Sim. O Grêmio pra mim já era um time bom, só faltava realmente um atacante. Esse ano veio o Luizito Soares, que vem jogando bem. E muito bem, né? Tem feito gols em quase todas as partidas que joga e ajuda bastante o time também. O Fluminense sempre teve jogadores bons,
mas nunca vi algum técnico que conseguisse colocar para jogar da forma certa. Esse ano o Diniz conseguiu colocar o Ganso para jogar em alto nível. O André tá jogando em alto nível também, mesmo que ele seja um jogador jovem. E essa chegada do Marcelo aí também ajuda, porque o Marcelo, além de ser um lateral que ataca, ele ainda ajuda um pouco na defesa, apesar dele estar um pouco mais velho. Mas ele joga muito bem e ele tem uma qualidade técnica muito alta. Isso ajuda bastante esse time do Fluminense, que vem demonstrando muito isso nos jogos. O Atlético Mineiro, pra mim, ele precisa, tipo, de parar de depender do Hulk, mas mesmo assim vem jogando bem. Certo. Então, mas você acha que tanto o Fluminense quanto o Grêmio aí é, são capazes de tentar o título aí, mesmo com o elenco Mas enxuta um pouquinho. mais enxuto? Certo. Você acha que se o Flamengo recuperando, voltando a jogar um futebol, tentar ser pelo menos competitivo, né? Ganhar os seus jogos, as partidas aí, enfim, é, pode ser se superar dentro dessa temporada que começa de um jeito estranho pra caramba? É, se o time começar a mostrar outra cara no meio do campeonato ou antes, pode ser que se reinvente e mude essa tabela do campeonato que eu coloquei ou a própria tabela já que vai começar. Porque eu acredito que sim, no papel deveria funcionar e no campo também. Mas Certo. enquanto não tiver alguém para fazer o time funcionar, fica difícil. Beleza. Bom, então essas são as suas. É claro que isso aqui é somente uma opinião, né? Sim, A gente não sabe o que pode acontecer no campeonato aí de. Sabe, mil rodadas, vamos brincar assim, né? Mas vamos lá, vamos dar uma olhadinha no que eu. Na opinião que eu preparei aqui. Tá um pouco diferente do seu, mas a gente discute aí e deixa aí pra galera aí. Antes disso, pessoal, não deixa de se inscrever no nosso canal, curte esse vídeo e compartilha aí com os amigos, dando aquela força, aquela moral. Beleza? Vamos lá. Então, começando pelos postulantes ao rebaixamento, na minha opinião, é o Bahia, Cuiabá, Coritiba e Goiás. Tem um ou outro ali, eu tirei o Santos, né? O Santos eu acho que briga ali por meio da tabela. E aí eu fiz algumas mudanças da Libertadores do título em relação a você. sim. Então, o meio da tabela para mim ficou Vasco, Botafogo, Santos, Bragantino e América Mineiro e Cruzeiro. Tá? Lembrando que alguns desses no meio da tabela aí, que pode brigar com Bahia, Cuiabá, Curitiba, Goiás, eu acho que pode entrar, dependendo da situação, o Cruzeiro, o próprio Bragantino, que vive uma mudança técnica também, mudança de jogadores, chegando novos jogadores. O América Mineiro tem um time bacana, mas é isso. Pode ter algum outro time grande aí, o próprio Santos, né? Como você falou que pode ser um forte candidato ao rebaixamento. Mas demais é isso. Na Libertadores, disputa da Libertadores, lembrando que coloquei o Fluminense, Internacional, Corinthians, Atlético Paranaense, São Paulo e Fortaleza. Tá? Eu vejo alguns times aí, por exemplo, o Internacional pode ainda muito a evoluir, tá? Sim. O Atlético Paranaense a gente sabe da capacidade dos últimos anos que vem fazendo. E nós temos aí o Fortaleza que não está na Libertadores, né? Foi para a Sul-Americana? Foi Ou pra, não? ele eu acho que foi sim pro Sul-Americano. Certo. E aí eu tenho postulantes ao título, Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo. Eu coloco o Grêmio, mas assim, coloco um Grêmio com asterisco, tá? Porque primeiro que o Renato ele foca em Copas. A Sim. única Copa que ele tá é a Copa do Brasil. Eu acho que a gente falou também a respeito lá que, na minha opinião, o Mas você elenco acha, do. mas você acha que Oi? por ele disputar só dois campeonatos, não seria um.
Então, O mas time vai para depender disputar título. muito. Então, vai depender muito como que eu posso dizer? Do desempenho do Palmeiras, Atlético e Flamengo nesse início de campeonato. Porque se você consegue, dentro ali de 12 a 15 rodadas do Campeonato Brasileiro, abrir uma longa vantagem, aí as coisas dificultam um pouco. Foi o que aconteceu ano passado. O Palmeiras, ele largou muito bem, Sim, né? E foi constante. Então, assim, é, tinha um elenco melhor do que tem hoje. Claro, entrou uma troca de jogadores, fez algumas reposições, como a entrada, o retorno do Arthur, por exemplo, sim, né? Algumas revelações ali que sempre o Abel faz esse trabalho com a base, tem alguns jogadores bem interessantes. Então eu acredito que assim, na minha opinião, o Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo. Tá? O Flamengo está nessa fase aí, tem muita coisa para mudar. Tem que dar uma chacoalhada lá para ver se as coisas voltam ao eixo, né? Porque senão corre um risco muito sério de ficar sem nada nessa temporada, sim. pelas coisas que vem acontecendo, tá? Então é isso, cara. Essa é a minha opinião ao título Só queria te Libertadores meio da perguntar tabela de rebaixamento. no caso do Fluminense, por que que você acha que ele não disputa ali o título? Cara, assim, são 3 competições. Então, assim, vai ter jogos da Libertadores no meio do Campeonato Brasileiro, é, e Copa do Brasil. Aí o que assim, a Copa do Brasil te dá um título brasileiro, né? Sim, É mais curto que a Libertadores. Eu acho que até pelo nível assim que a gente tem, né, é até mais difícil nessa primeira parte, apesar que o Fluminense saiu muito bem aí no primeiro jogo da Libertadores. Mas no olhando num todo, cara, Libertadores é complicado, né? sempre Mas é. é aquilo, cara, que acontece? É jogo de Copa, jogo eliminatório, velho. O time pode pegar um time muito melhor e vencer. Né? Agora, o Campeonato Brasileiro, cara, são muitos pontos. Tem situações que às vezes não te permite se recuperar durante o campeonato, entendeu? A gente teve esse exemplo ano passado do Palmeiras. Então, assim, o Fluminense, na minha opinião, é o que acontece, cara. O curto elenco e vai tentar aí priorizar alguma Copa, alguma coisa para tentar vencer. Entendi. Mas eu uso a mesma situação que eu usei para o Grêmio. Se caso o Fluminense aí, nessas primeiras rodadas, consiga excelentes resultados, consiga arrancar aí e os postulantes ao título é, formal, né, abrir uma vantagem, algo assim do tipo, pode ser, mas também vou sempre fazer ressalva em questão de elenco. Porque o jogador pode machucar, ainda mais o Fluminense que tem alguns veteranos ali que compõem o seu time titular, que isso pode gerar uma dificuldade aí o restante dessa temporada. Sim, certo então. Beleza? Beleza. Então foi isso, cara. Mais algumas considerações? Ah, pra mim é só isso mesmo. Beleza. Então é isso, galera. Muito obrigado aí por ter assistido o nosso vídeo. Solta o dedo no like aí, dando aquela moral. E até a próxima. Tamo junto. Valeu.